A palavra que o Estamos. Senhor colocou no meu coração para a gente estar meditando nessa noite foi em Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, algumas versões dizem difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Essa passagem que o Senhor, assim, desde o dia que Glauber falou comigo, e essa passagem começou a fluir, assim, né, dentro de mim. Eu senti que era para esse momento. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. E é interessante quando começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Deus fala para cada um de nós, por meio dessa palavra, e por aqueles que nos ouvirão também depois, né, porque fica gravado, que há uma história que envolve o nosso nascimento. Há uma história que envolve o nosso nascimento. É interessante porque Maria e José, com certeza, já haviam, por diversas vezes, creio eu, escutado o livro do profeta Isaías, onde estava escrito lá em Isaías 7, 14, 15, que é citado, né, pelo anjo para José, lá no versículo 22, né, quando o anjo diz a José que isso aconteceu para que se cumprisse o que disse, foi dito pelo profeta Isaías, tal, ele faz referência a Isaías 7, versículo 14, e eu acredito que por muitas vezes Maria e José haviam escutado aquela profecia, mas eu tenho certeza que nunca passou pela cabeça de José, nem de Maria, que eles seriam parte ativa no cumprimento daquela profecia. Gente, isso é tremendo. Há uma história que envolve o nosso nascimento, assim como há uma história que envolve o nascimento de Cristo, de Jesus, né? Como homem, como Salvador, nascendo de uma virgem, de uma mulher. Assim como certamente há uma história envolvendo o nascimento e a vida de Maria até chegar aquele momento de ser anunciado para ela, porque eu creio que escolhida ela já era desde cedo,
mas aquele momento foi que foi anunciado para ela que ela era a escolhida para ser a mãe do Salvador. Assim como há uma história que envolve a vida de José, e que a Bíblia não nos relata muito da história deles, mas é uma história inteiramente observada, contemplada por Deus. Tanto é que Deus os escolheu para uma tão importante, tão nobre missão. José ser como um pai para Cristo, educá-lo, criá-lo, né? E como um protetor para Jesus, para Maria, naquele contexto cultural onde a mulher realmente era totalmente dependente de uma figura masculina, né, na vida dela, fosse o pai ou o esposo ou um irmão mais velho, a mulher era totalmente dependente dessa figura masculina. E Jesus também, que nasceu naquele contexto ali cultural como um ser humano, como homem, 100% Deus e 100% homem, como nós também já sabemos. Então, amados, o que é que isso nos ensina? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não apenas para que a gente conheça a história, conheça o que foi, mas é porque isso nos ensina nos dias atuais. Há uma história que envolve o nosso nascimento, há uma história que envolve a nossa vida. E nessa história, há partes que nós já vivemos, mas há parte que nós não imaginamos. Há profecias, há projetos, há planos de Deus, que nós, se nos contar apenas o plano, apenas o projeto, acharemos maravilhosos e certamente nunca imaginaríamos ser parte ativa em determinados projetos para os quais Deus tem nos escolhido e alguns para os quais eu creio que Ele ainda nos convocará. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, conscientes que Deus conhece a nossa história. Ele sabe como foi o nascimento, ele sabe como foi a infância, ele sabe as alegrias, as dores, as tristezas, ele sabe os registros de conquistas, ele sabe a marca de frustrações, ele conhece tudo sobre nós. Ele nos conhece por fora, por dentro, mais do que nós mesmos. Mas ele é quem escolhe, ele é quem capacita, ele é quem vai na dianteira, ele é quem cuida, ele é quem realiza, nós somos apenas instrumentos do Senhor. Então, assim como teve uma história envolvendo o nascimento de Jesus, teve também uma história envolvendo o nosso nascimento. E essa história está sob os cuidados e a direção do nosso Deus, amém? Eu tenho certeza que Glauber jamais imaginou estar conduzindo, sendo usado por Deus para ter começado essa vigília online, para ter realizado encontros presenciais, para que pessoas de vários países, né, tanto brasileiros em vários países, em vários estados do Brasil também, estiveram conosco. Enfim, tenho certeza que tomou uma dimensão que Glauber jamais imaginou. Mas é assim, queridos. Deus escolhe os improváveis, né? Para que fique muito claro que a excelência do poder é dele e não do vaso. Então, eu não sei o que envolve a tua história de nascimento, eu não sei qual é a tua história de vida. Se você que nos escuta tem uma história marcada que você acha que é marcada por fracassos, por derrotas, não é assim que Deus te vê. Não é assim. Se você realmente já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já aceitou o convite de Cristo para andar com Ele, pode ter certeza que você vai compreender que a tua história tem uma razão de ser e que o nome do Senhor há de ser glorificado através da sua história de vida. E a Bíblia nos diz no versículo 19 que José, gente, eu achei isso muito lindo. José, marido de Maria, sendo que no contexto cultural ali do povo de Israel, ele já era marido, porque já era comprometido mesmo, mas ainda não tinha consumado o casamento, né, na parte do relacionamento íntimo, do relacionamento sexual.
E José, a Bíblia diz que ele era justo e não queria difamar ou infamar Maria. Então, ele planejou deixá-la secretamente. Meu pai. Gente, vamos ser bem, vamos ser bem realista. Vamos pensar bem na ótica da nossa humanidade. Por mais que José fosse um homem justo, porque ele andava em justiça diante de Deus, se preocupando em fazer a vontade de Deus, ele era humano. Se José intentou deixar Maria, ainda que pensou em fazê-lo secretamente para que ela não fosse tão prejudicada, que ela não fosse apedrejada pela sociedade, mas seria um impacto para Maria. Ela estava grávida e agora ia ter uma ruptura de um casamento que nem tinha chegado a se consumar. Eu não vejo outro motivo para José pensar isso, se não for a incerteza. Talvez ele não tivesse certeza na mente dele que Maria o houvesse traído, mas possivelmente havia a dúvida de se ela de fato não havia traído, porque ele pensou em deixá-la. Mas o que muito falou comigo nesse versículo é que mesmo na possibilidade de ter sido traído, ele agiu como um justo. Ele não quis promover escândalo, ele não quis prejudicar Maria, ele não quis difamar Maria, ele pensou em deixá-la secretamente. Sabe, nós como cristãos, independente da situação, a nossa atitude tem que ser diferenciada da atitude daquele que não tem essa intimidade com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. Às vezes até crê, mas não tem a intimidade, o conhecimento da palavra, a vivência com o Espírito Santo, independente da situação, porque muitas vezes nós temos uma tendência de agir na carne, agir carnalmente, agir na contramão da palavra do Senhor e depois utilizarmos da palavra para tentar justificar aquela nossa conduta. Ah, mas é porque o irmão Damião fez isso. Ah, mas é porque aquela minha colega de trabalho, você não sabe como foi que ela fez comigo. Ok, talvez tenha momentos que a gente não esteja tão na unção, talvez tenha momentos que a gente não esteja na comunhão tão intensa que a gente vacila e age carnalmente. Mas o agir do outro não justifica a nossa atitude. A nossa atitude é responsabilidade nossa. José, mesmo naquele contexto, na possibilidade de ter sido traído, já que a mulher dele estava grávida e ele não tinha ainda deitado com ela, ele não quis difamar Maria. Ele intentou deixá-la secretamente. Que isso sirva de ensinamento para nós em todas as áreas da nossa vida. Só que quando José, Deus conhece os corações, queridos, mesmo quando a gente está com um pensamento contrário à verdade, mesmo quando a gente está fazendo um julgamento que não corresponde à realidade dos fatos, se a gente está com o coração realmente voltado para o Senhor, voltado em fazer a vontade do Senhor, Ele nos dá os esclarecimentos que precisamos. E o Senhor manda, o Senhor fala com José. Outra coisa que me chamou a atenção. O anjo apareceu a José foi em sonho. Não foi como ele apareceu a Maria cara a cara, face a face, conversando com. Ele apareceu em sonho. Se fosse com a gente, será que a gente ia querer colocar um mais? Será que, né? Será que foi Deus mesmo? Será que foi só um sonho? Será que não foi porque Maria me contou que estava grávida e então eu acabei sonhando? Será que? Será que? Né? Mas eu acredito que José tenha sido de alguma forma tocado a ponto de sentir ali a presença de Deus, que não teve espaço para dúvida, depois que ele teve aquele sonho, onde o anjo falava para ele que Maria, o que estava gerado nela, era do Espírito Santo.
E nós vemos, quando nos diz no versículo 22, vamos abrir lá em Isaías 7,14, para a gente estar lendo essa passagem aqui, que eu quero dar uma pincelada em algo nessa profecia. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, essa profecia fala de Jesus. Mas como seria o Jesus, apesar de não perder a divindade, de estar 100% Deus, mas estaria também na sua humanidade, 100% homem, a Bíblia nos diz que até que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Até o próprio Cristo aprendeu, porque saber até que saiba. Por quê? Porque ele foi criança, ele foi crescendo, teve a questão do amadurecimento, de acordo com cada fase da idade, né? Até que saiba, é a Bíblia que está dizendo, não são conjecturas. Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Nós precisamos a cada dia pedir a Deus essa qualificação, essa unção, essa condição de saber rejeitar o mal e escolher o bem. Essa parte é humana, essa parte não é divina, porque Jesus estava ali se referindo à humanidade dele, até que saiba. Como Deus, ele nunca deixou de saber nada, né? Até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Que nós possamos cada dia estar pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a saber rejeitar o mal, e em sabendo, saber é conhecimento. Mas depois do conhecimento depende de uma atitude. Que nós sabendo, aprendendo, discernindo entre o bem e o mal, possamos tomar atitude, escolher o bem. Né? Escolher o bem. Quantas vezes que a gente vai falar algo de alguém, ou fazer alguma coisa, e dá aquele despertar do Espírito Santo dentro da gente, e a gente percebe, a gente insiste e faz. Ou a gente insiste e fala. Ou a gente insiste e não faz quando deveria fazer. Consciente, né? Tendo recebido do Senhor o entendimento naquele momento do que era, que realmente era o bem, o que deveríamos fazer. Mas muitas vezes a gente escolhe o mal, escolhe o que está na contramão da vontade de Deus para a nossa vida ou para a vida do nosso próximo, por meio da nossa vida naquele momento. E é interessante, como eu já disse e volto a repetir, que com certeza José e Maria já tinham escutado essa profecia muitas vezes, porque o livro da lei era lido em algumas datas festivas, não tinha como não ter sido escutado. Mas eu tenho certeza que eles nunca imaginaram que eles seriam parte ativa naquela profecia. Então, amados, há profecias que a gente simplesmente vai ouvir e a gente, profecias, aqui eu estou me referindo à profecia incontestável, a palavra de Deus já escrita, né? Há profecias que a gente vai simplesmente ter escutado, tomar conhecimento pela leitura da palavra e vai anunciar. Mas há outras que a gente vai ser parte dela, parte ativa, né? Por exemplo, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós precisamos ser parte ativa do cumprimento dessa profecia. E tem outras mais pontuais, mais específicas para a vida de cada um de nós, que vai envolver a vida de cada um de nós, melhor dizendo, como, por exemplo, quando diz lá no livro de Joel, capítulo 2, né, versículo 28, que é uma passagem bem conhecida,
quando o Senhor promete que vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Aí diz, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Será que a gente, lendo essa passagem, a gente imagina que eu me converti, tinha 20 e poucos anos, né? Os jovens de hoje, cristãos, ouvindo essa passagem, será que eles pensam que eles podem ser esses jovens, né? Que terão visões? Será que os velhos, eu e aqueles que assim já se consideram, se só tiver dois grupos, de jovem e de velho, eu estou no de velho, mas se tiver aí os intermediários, pode até ser. Mas jovem, não mais, né? Será que a gente se considera como esses velhos que terão sonhos, sonhos de Deus, sonhos como que José teve, onde Deus se revelou para ele, revelou a ele a vontade divina para a vida dele naquele momento? Agora, queridos, nós precisamos compreender que o chamado de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida, eles requerem renúncia, né? Eu fiquei também pensando algo que eu nunca havia pensado sobre essa história, que José, imagina aí, eles tinham planos, eles estavam a ponto de casarem, né? Estavam casados sem ainda estarem juntos, digamos assim, vivendo maritalmente. Vamos imaginar a expectativa de José e de Maria com a consumação daquele casamento. Só que a missão que Deus deu para eles mudou toda a trajetória do plano deles. Imagine que agora, você imagina aí a pessoa já casar grávida. Se até nos dias de hoje é uma questão, porque muda a vida da pessoa. Então, eles já casaram com Maria grávida. Vem a própria questão da gravidez em si para a mulher. E, além do mais, era uma grávida com quem José não podia ter relacionamento sexual, porque o filho, Jesus, nasceria de uma virgem. E a Bíblia deixa bem claro, ele não a conheceu até que ela deu à luz Jesus. Foi mais um tempo de espera. Aí, quando Maria teve Jesus, a Bíblia nos diz, lá no livro de Levítico, capítulo 12, que quando a mulher tinha um filho, ela passava 7 dias, né, que chama de imunda, né, no caso separada, assim, ali o filho ia ser circuncidado, e depois mais 33 dias, ou seja, eram 40 dias do que a gente chamaria de resguarde, né? A mulher está no período de resguarde. José esperou toda a gravidez e depois mais 40 dias depois do parto, para que ele pudesse, de fato, desfrutar com Maria do casamento dessa parte sexual. Já a gente lendo, por mais que a gente observe detalhes, a gente não tem ideia a dimensão que foi de como mudou os projetos de José e Maria, o chamado de Deus para a vida deles, para aquela missão. Renúncias, né? Aí, depois que Maria teve Jesus, aí vem, foge para o Egito. Acredito também que nunca tinha passado pela cabeça deles ter que sair dali, da região deles, do meio do povo deles. Tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Então, gente, foi assim uma vida mudada, projetos totalmente mudados diante do que eles haviam pensado, com certeza. Mas os sonhos de Deus são melhores que os nossos, né? Os sonhos de Deus são melhores que os nossos. E a gente precisa estar sensível à voz do Senhor, porque ele fala de várias formas, né? Ele fala de várias formas, a gente precisa estar sensível à voz do Senhor. E compreender que mesmo quando o nosso plano, o nosso projeto não se concretiza, porque há mudanças, porque precisa tomar outro rumo, precisa de uma outra direção, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Se as mudanças envolverem o chamado de Deus, se envolver o querer se submeter à vontade de Deus, se envolver o ser justo, como José o era, ou pelo menos a gente querer ser, se esforçar para ser, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, né? E, enfim, a gente vê no versículo, vou já encerrar, no versículo 24, José despertando do sonho,
fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então, ele foi aí o quê? Foi um resgate de projeto. Eles estavam com o projeto de um casamento, que quando José recebeu a notícia que Maria estava grávida, ele planejou desfazer aquele projeto, aquele plano, aquele sonho que ele tinha junto com Maria, mas quando Deus fala com ele, ele retoma o projeto. Ele estava pensando em deixar Maria secretamente, quando Deus manda o anjo para falar com José em sonhos, quando ele entende que Deus está falando com ele retoma o projeto e recebe a sua mulher. Recebe Maria realmente como a sua esposa, respeitando o direcionamento de Deus e o tempo de Deus, né? Não a conheceu, até que deu à luz seu filho, primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha aí, outra parte de renúncia dura, eu diria assim, né? Na vida de José, principalmente na de José. Na de Maria já não digo tanto, porque para o contexto cultural, por ela estar grávida, né? Foi ela quem ouviu do anjo face a face, foi chamada para a missão de ser mãe do Salvador. Mas imagina José, enquanto homem, coabitando, né, morando junto com a sua esposa, sem poder desfrutar dessa relação mais íntima com a sua esposa. Então, assim, queridos, a gente acha muito lindo, né? Ler a história, ou quando alguém nos conta um testemunho, nos nossos dias mesmo, mas a gente não tem noção do processo para que aquele testemunho chegasse a ser um testemunho, né? Então, por outro lado, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós realmente devemos sim nos colocar como instrumento nas mãos de Deus, mas não devemos murmurar nem reclamar quando passarmos os processos, porque os processos fazem parte dos projetos, né? Fazem parte dos projetos de Deus para a nossa vida. Porque tem muitas coisas nos nossos planos que talvez não estejam em consonância com o plano que Deus tem, com as missões que Ele tem para nós realizar nesta vida. Mas os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, né? Então, nós precisamos realmente nos dispor, né? Nos dispor e nos despojar de nós mesmos e dizer, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Eu quero ser parte ativa no cumprimento das tuas profecias na vida de alguém ou na vida de muitos. Que o Senhor nos abençoe, que lembremos que a nossa vida tem uma história, tem uma história que envolve a nossa vida e que Deus contempla e tem projetos e propósitos em meio a toda a nossa história. E há coisas que podemos não estar compreendendo, como José não compreendeu de imediato, mas no momento oportuno, no momento certo, Deus nos revelará de uma forma ou de outra, para que possamos compreender o projeto dele na nossa vida e na vida de outros, por meio das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.